Oi, gente, sejam muito bem-vindos. Eu sou Marina Blanc, escritora de livros de ficção. Eu separei aqui algumas das perguntas, eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu story e eu já separei um monte de perguntas boas que vocês fizeram. Achei todas as perguntas que vocês fizeram muito boas. Eu separei todas elas aqui para vocês. Eu vou responder todas que fizeram lá na caixinha. A primeira pergunta que me fizeram é: como saber se o livro está bom para ser publicado? Eu costumo separar isso em 3 etapas. Para quem está com esse sentimento de que acha que o livro não está bom para ser publicado, eu sei que muitas pessoas podem pensar desse jeito, a pessoa pode achar que o livro não está bom para ser publicado, que está faltando alguma coisa, pode achar que a história não está tão boa quanto pensava que fosse ficar. Mas eu vou te passar aqui 3 etapas que podem te ajudar a você saber se seu livro está ou não bom para ser publicado. A primeira coisa é você, depois que você terminar de escrever a sua história, você vai reler todo o seu texto. Você mesmo. Se você mesmo vai ler seu texto, vai fazer a sua própria leitura crítica. Então, a primeira coisa, você vai reler todo o seu texto para você ter uma noção de como a sua história está ficando. Porque até eu mesmo, quando eu estou escrevendo, eu não estou pensando em como é que está ficando a história. Eu só vou escrevendo. E às vezes eu até esqueço de alguma coisa que eu escrevi antes, eu vou deixando as minhas ideias fluírem e irem se completando ao longo da história. Então, quando eu leio de novo, depois que eu termino, eu vejo como a história tá, eu vejo como ficou a história, eu vejo cada ponto de emoção que eu coloquei na história e eu vejo se ela realmente está emocionante. Depois que eu faço essa primeira leitura, eu peço para uma pessoa de confiança ler. Se você tiver uma pessoa de confiança, eu não sugiro exatamente, tipo, um amigo, a não ser que você ache que esse amigo realmente vai te ajudar. Porque, às vezes, você pode acabar dando seu livro para uma pessoa ler que não vai te dar críticas construtivas. Tem gente que vai ler seu livro, vai, sei lá, ficar com inveja, ciúme. Tem gente que não vai saber do que se trata, não vai entender nada e não vai saber te ajudar. Então, veja se você consegue uma pessoa de confiança para fazer uma segunda revisão. A primeira revisão é sua. Você dá uma lida boa no seu texto para você ter uma noção de como é que ele está. Aí sim, você procura uma pessoa de confiança para você poder, para ela também poder te dar uma leitura crítica. Inclusive, tem até serviços que as pessoas contratam na internet de pessoas que fazem essa leitura crítica do seu livro. Você pode até contratar uma pessoa para fazer isso para você. A própria pessoa que faz a revisão da sua história, na hora que você estiver mandando o seu livro para revisão, ela já pode te fazer uma leitura crítica também. Então, você ter esses 2 olhares, o seu próprio olhar, você mesmo fazer essa leitura crítica, e uma outra pessoa, um terceiro. E aí, você vai ver se o seu público está bem direcionado. Você vai começar a pensar o seguinte: a sua história, ela está condizendo com o público para o qual você quer entregar essa história? Por exemplo, se você escreve uma leitura para um público jovem, você já parou para pensar nessa segunda lida? Se um jovem iria querer ler? Até esse terceiro que vai ler seu livro também pode ser o seu público-alvo. Você pega exatamente a pessoa que você quer atingir, a pessoa que você quer que leia o seu livro depois, põe ela para ler. Vê se vai ter esse impacto nesse seu público que você imaginou, que você esperava. E aí, quando você define bem quem é seu público, você também não adianta você querer escrever uma história para um público jovem com uma linguagem dos anos 50. Não vai fazer sentido. Esse público jovem não vai querer ler o seu livro. Então, pensa se você está mesmo escrevendo uma história, se o seu livro de fato ficou condizendo com o público para o qual você está direcionando essa história. Saiba de uma coisa: feito é melhor do que perfeito. Tem muita gente que não acha que o livro está bom para ser publicado, e aí acaba procrastinando, acaba não publicando, e aí fica com medo de publicar. Mas sabe quantas pessoas não escrevem seus livros? Tem gente que tem histórias incríveis para contar e não escrevem seus livros, e não contam suas histórias. O que você tem a perder? Você só precisa publicar a sua história. Então acredite na sua história. Acredite em você mesmo. Quando você faz isso, você tem que pensar: é feito melhor do que perfeito. Tem muita gente que nem livro está escrevendo, não se preocupa demais, não fica preso demais aos detalhes, não fica muito preso se o livro está ficando o livro mais perfeito do mundo. Simplesmente faça. Faça, porque você já está um passo muito à frente do que muitas pessoas que até querem escrever, mas ainda não conseguiram nem começar, ou já começaram, então, procrastinando.
Então, se você já terminou seu livro, vai na fé, vai que você acredita na sua história, acredita que você consegue e publica. Se você já tiver feito essa primeira revisão, se já tiver feito a segunda com um terceiro, se já estiver direcionando bem seu público, pronto, só vai, acredita que vai dar certo. Deixa eu ver aqui outra pergunta que me fizeram. Em quais momentos algo me inspira a escrever? É uma boa pergunta. Adoro falar sobre isso, porque são muitas coisas que me inspiram a escrever e pode ser algo que também te ajude a ter novas ideias para escrever. Algumas dessas coisas que me ajudam podem ajudar você também. A primeira coisa é ouvir trilhas sonoras de filmes. Eu amo e eu me inspiro demais quando eu tô ouvindo trilhas sonoras de filmes. Porque assim, como eu escrevo livros de super-heróis, eu sempre me inspiro com histórias de super-heróis, com filmes, séries de super-heróis. Então isso me inspira demais, eu adoro ouvir trilhas sonoras de filmes. Mas se não for seu caso, você pode talvez... Que música que te inspira? Pensa numa música que quando você escuta, mexe com a sua alma, sabe? Aquela música que você ouve, você se sente totalmente inspirado. Ouvir música, na verdade, em resumo, ouvir música é uma coisa que traz inspiração. Mas cada pessoa ouve um tipo de música diferente que vai te trazer inspiração. Talvez o que eu escute não é o que você vai gostar, não é o que você vai se inspirar. Mas o que eu gosto de ouvir, que me inspira bastante, é ouvir trilhas sonoras. Uma outra coisa que me inspira é, inclusive, ver filmes e séries de super-heróis. Isso me inspira demais. Até porque se eu escrevo livros de super-heróis, quando eu vejo um filme ou uma série de super-heróis, é claro que isso vai me trazer muita inspiração. Então, se você escreve, por exemplo, um livro de romance, ou um livro de terror, um livro de suspense, ver filmes e séries desse gênero também vão te ajudar bastante. Porque aí você vai pegar inspiração de histórias parecidas com as suas. E aí você sempre vai tirar alguma ideia dali. E lembrando que sempre não é para copiar nenhuma história, é para você se inspirar. Então eu pego a inspiração, a essência da coisa e eu crio minha própria história com base em alguma coisa. Até porque nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então toda história que vem na minha cabeça surgiu de algum momento, em algum lugar, ela veio parar aqui. Então foi alguma coisa que eu já vi antes, que eu sintetizei e criei a minha própria história. Então você vai fazer o mesmo, você vai se inspirar. E é bom que você faça isso com vários, diferentes. Porque quanto mais você faz, mais você consegue sintetizar e criar uma coisa única, sua, original. Porque como nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, tudo hoje em dia é uma coisa que já existia, que foi transformada e ficou melhor. Então, o que você tem que fazer é exatamente isso. Você vai pegar várias ideias de várias histórias diferentes do mesmo gênero que o seu, vai ver o que elas têm em comum, o que dá certo nelas e o que você pode melhorar e criar uma história cada vez melhor, criar uma história mais incrível ainda do que tudo isso que você já viu. Então, é mais ou menos nessa linha de raciocínio que eu costumo me inspirar nesses filmes e séries para eu escrever minhas histórias. Outra coisa que me traz muita inspiração é quando eu leio livros. Eu leio muitos livros de ficção também. Então, a leitura, ela é muito poderosa. Quando eu leio um livro de ficção, por exemplo, eu vejo como é o estilo de escrita desse autor, eu vejo como que ele escreve, como ele apresenta as personagens, como ele apresenta as cenas, eu estudo o livro. Eu não só leio a história, eu não me envolvo só na história, eu estudo o que tem nesse livro que eu estou lendo que está fazendo ele me envolver tanto. O que tem nesse livro que ele está mexendo tanto comigo? Como que essa personagem está sendo apresentada nessa história? O que esse autor fez com as cenas? Como que ele está apresentando tudo? Então é mais ou menos assim que eu costumo ler esses livros de ficção. Eu me inspiro na forma de escrever. Como eu estou escrevendo também, então não dá para fazer isso com filmes e séries, porque como é que eu vou inspirar numa forma de criar um roteiro de filme? Não dá. Mas com livro, eu costumo fazer muito isso. Eu estudo o livro de vários autores diferentes e eu tento criar o meu próprio estilo de escrita. Eu pego todo o meu conhecimento, o que eu sei sobre escrita de livro, e eu crio o meu jeito de escrever. Então é mais ou menos assim que eu costumo me inspirar quando eu estou lendo livros de ficção também. Uma outra coisa que me traz muita inspiração para escrever é observar a natureza. Quando eu observo a natureza, nossa, não sabe como que isso me traz uma paz, uma inspiração interior. O que seria se observar a natureza? Tem gente que não tem paciência para observar a natureza. Mas o que seria se me observar a natureza? É eu parar um tempo e eu tirar todas as minhas preocupações da minha cabeça. É eu parar de pensar em todo o estresse do dia a dia
e eu simplesmente parar e observar um jardim bonito, sabe? Eu esvazio minha mente, por um momento eu me desligo dos problemas da vida, e aí eu consigo abrir espaço para a inspiração chegar. Às vezes a gente fica pouco inspirado, às vezes parece que está faltando ideia, faltando inspiração, e pode ser muitas vezes por causa de todo o estresse, todos os problemas do dia a dia que estão ocupando a nossa cabeça, e não dá espaço para a inspiração entrar, sabe? Então, quando eu observo a natureza, você pode sim criar, por exemplo, os 4 elementos. É totalmente voltado com os elementos da natureza, que é um dos livros que eu escrevi. Um outro livro que eu escrevi também, Estrelas Gêmeas, eu escrevi observando as estrelas. Então, assim, pode ser nesse sentido, mas também tem esse sentido de observar para se desligar dos problemas, deixar a inspiração entrar, deixar a inspiração fluir dentro de você, para que assim você possa ter novas ideias. E só para finalizar, uma última coisa que me traz inspiração. Pode parecer estranho, mas é pura verdade, e pode ser que você não perceba isso, mas é pura verdade. Um outro momento que me traz inspiração é o tédio. Não fazer nada me traz inspiração. É loucura pensar nisso, mas é verdade. Quando você não está fazendo nada, é aquele negócio, você está com a mente vazia, você está tipo, o que eu faço agora? Seu cérebro está caçando alguma coisa para você fazer. Então você fica ali pensando o que você pode fazer, ele começa a pensar na história, começa a ter várias ideias loucas. Então você tirar um tempo para não fazer nada pode te trazer inspiração, por incrível que pareça. Vou dar um exemplo muito simples de entender. Uma vez eu estava numa festa de aniversário, eu estava sentada, era uma festa ao ar livre, estava sentada numa mesa ao ar livre, olhando para o céu. Já era mais de meia-noite, eu estava sentada numa mesa só de gente adulta. Estava muito chato. Eu não estava fazendo nada naquela mesa de um monte de adulto, conversando de coisas que não me interessavam. Eu estava completamente entediada, não fazendo nada. A bateria do meu celular tinha acabado. Eu olhei para o céu, estava de noite, céu estrelado. Comecei a pensar em um monte de coisa. Enquanto eu observava aquele céu estrelado, uma história de um livro inteiro veio na minha cabeça. Eu imaginei a história passando igual um filme nas estrelas, assim, ó, porque eu não estava fazendo nada. Estava quase dormindo sentada naquela cadeira. E aí eu imaginei um livro inteiro. Eu escrevi um livro observando as estrelas enquanto eu estava entediada numa festa. Então, por incrível que pareça, isso funciona, mas não tento explicar por quê, mas funciona. Então, não fazer nada, às vezes, me traz muita inspiração para escrever. Deixa eu ver outra pergunta aqui. O que é que eu preciso fazer para não desistir da história? Tenho ideias mirabolantes e simplesmente paro. Olha só, isso é um problema que muita gente passa, que é você tem grandes ideias, você tá com inspiração, mas não, às vezes trava. Às vezes dá aquele bloqueio criativo. Ou às vezes a gente se depara com aquela página em branco, não sabe como continuar a escrever. Uma coisa que eu te digo é, uma coisa que faz isso piorar. É um problema que piora toda vez que você usa da sua autocrítica. Quando você começa a escrever, você tem ideias mirabolantes, tem ideias incríveis para escrever, mas aí você começa a escrever e você fala, pera, não tá ficando bom. Você volta, você muda alguma coisa, aí você continua. E aí você apaga, não tá bom. Ou então você já escreveu um pedação e você fala, não tá do jeito que eu esperava. Então você começa a se criticar, você mesmo se criticar antes da história ficar pronta. É como eu falei na primeira pergunta que eu respondi. Você mesmo vai fazer a sua autocrítica, vai fazer a sua leitura crítica quando você tiver terminado a história. Terminou a história está toda escrita, está pronta para ser publicada. Aí você lê, aí você vê, será que ficou bom mesmo? Vamos ver, vamos conferir. Enquanto você está escrevendo, não mexe. Porque quando você escreve uma ideia na sua história, o seu cérebro falou assim, tá, aí acontece isso na história. E aí ele começa a pensar o que vai acontecer depois. Se você volta e muda o que você se escreveu, quebrou todo o raciocínio que seu cérebro estava criando. O seu cérebro ele vai tecendo a história assim numa linha reta. Às vezes ele te dá algumas ideias mais para frente, puxa para cá. É uma loucura. Mas quando você muda alguma coisa que já foi escrita, o seu cérebro ele tem que meio que passar uma borracha no que ele estava pensando, criar o raciocínio todo de novo. E isso muitas vezes vai fazer você travar. Vai fazer você não saber como escrever, como continuar escrevendo. Porque você quebra todo o raciocínio que você estava construindo ali. E às vezes a gente começa a escrever e parece que não está ficando bom, parece que está faltando coisa, parece que não está fazendo sentido. Mas no final, tudo vai fazer sentido. As peças se encaixam de uma forma tão perfeita que você não consegue nem acreditar como é que você conseguiu pensar naquela história. As pessoas vão te falar como você pensou nessa história incrível. Mas você só não pode parar de escrever. Você tem que simplesmente escrever. Simplesmente escreva.
Se tá ficando bom ou não, se você não tá no seu momento mais inspirado ou não, escreve. Vai escrevendo, um parágrafo de cada vez. Se não tá tão inspirado, escreve pelo menos uma frase, um parágrafo, mas não deixa de escrever. Que aí você vai colocar um tijolinho a mais na sua linha de raciocínio. Você vai continuar mantendo aquele raciocínio que seu cérebro está usando para criar, para dar continuidade à história. Então não para de escrever, continue escrevendo pelo menos um pouquinho todos os dias para você manter a frequência e para você conseguir manter a linha de raciocínio e conseguir complementar as ideias depois, mais na frente. Porque mesmo que agora pareça não fazer sentido, é igual no filme de suspense. Tá acontecendo uma coisa ali, você não sabe o que vai acontecer e você fica ansioso querendo saber o que vai acontecer. E assim você também escrevendo, você também não sabe exatamente como a sua história vai terminar. Por mais que você tenha uma noção, novas ideias vão surgir no meio do caminho, no meio do processo. Então não se preocupa com isso agora. Continue escrevendo e você vai ver que tudo vai fazer mais sentido depois no final. Você tem que simplesmente deixar a sua imaginação fluir. Em resumo, é isso. Então vamos lá, próxima pergunta. O livro ainda é coesivo se colocar 3 palavras repetidas em uma página? Não tem nenhum problema você escrever 3 palavras repetidas numa página. Isso é normal, isso vai acontecer naturalmente. É difícil você não repetir 3 palavras numa página. O que não pode acontecer é você escrever 3 palavras repetidas no mesmo parágrafo, por exemplo, numa mesma frase. Olha só como é que fica estranho você ouvir 3 palavras repetidas no mesmo parágrafo, por exemplo. Maria estava comendo um picolé. Quando o picolé acabou, Maria jogou o palito do picolé fora. É muito picolé, tá muito picolezada a cabeça. Então, não dá para você repetir a mesma palavra várias vezes na mesma frase ou no mesmo parágrafo. Mas repetir na mesma página, não tem problema nenhum você repetir, colocar a palavra picolé no começo do parágrafo, lá no primeiro parágrafo da página, depois colocar de novo no meio, depois colocar no final da página antes de passar para a próxima, sem problema nenhum. Não vai perder a coesão do texto, nem um pouco. Outra coisa que é bom evitar também fazer é quando você está fazendo diálogo entre personagens, por exemplo. Aí você colocou, fulano disse. Aí na frase de baixo, quando ele responde, fulano disse, João disse, Maria disse, João disse, Maria disse. Fica muito chato de ler esse diálogo. Vai ficar extremamente arrastado de ler esse diálogo. Ninguém vai querer saber o que eles estão conversando. Então, uma dica super incrível que eu vou dar para você agora. Quando você tiver em dúvida se você está repetindo demais as palavras, está ficando redundante e chato, tem um site lá no Google que você pesquisa, sinônimos.com. Sempre uso isso quando estou escrevendo, sempre. Quando eu estou vendo que eu estou repetindo demais, eu uso sinônimos.com. Lá vão aparecer milhares de sinônimos para você usar para substituir essa palavra que você está repetindo demais. Ao invés de escrever fulano disse, fulano falou, fulano mencionou, respondeu, argumentou, qualquer outra palavra. Mas sem falar disse, fica muito chato. Ou então repetir picolé, 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 fica chato. Então, usa sinônimos, para na hora que você está vendo que você está repetindo demais. Então, tenta usar esses sinônimos que pode te ajudar bastante a manter essa coesão e menos redundância no seu texto. Então, vamos lá, vou ver outra pergunta. Como criar cenas que prendem o leitor? Vamos lá, 3 dicas. Criar cenas que prendem o leitor. A primeira delas é você usar palavras de persuasão. Existem palavras que você usa para persuadir o seu leitor. Palavras que todo mundo, mesmo que de forma inconsciente, você escuta e te dá aquele desperta um negócio e você fala, caramba, eu quero saber o que é. Palavras tipo misterioso, secreto, de repente, segredo. Você fala de repente, a pessoa está ali numa linha de raciocínio e do nada, de repente, aí ela fala, ué, aconteceu alguma coisa. De repente aconteceu alguma coisa. Subitamente. Inesperadamente, ou então segredo, mistério, palavras assim que despertam curiosidade no leitor. Ou então você usar gatilhos mentais. Gatilhos mentais, por exemplo, da curiosidade, você usa muito dessas palavras de persuasão. Você usar gatilhos mentais em várias partes do seu texto, é bom você trabalhar com todos eles. O máximo que você conseguir usar é melhor. Então, são vários gatilhos mentais que você pode usar, e você pode usar eles de forma ilimitada. Só que é bom sempre você se atentar a essas coisas, principalmente se você quer despertar curiosidade no seu leitor. Se você quer escrever uma cena que prende o seu leitor, você tem que usar muito dessas palavras de persuasão que vão te ajudar muito
a escrever essas cenas na hora que você estiver escrevendo, deixá-las mais persuasivas. E uma outra coisa que também pode te ajudar é detalhar muito o espaço dos personagens. Não vou dizer nem detalhar muito, mas o detalhamento é importante. É bom você, por exemplo, você ao invés de falar assim, a fulana entrou numa sala. Que sala? Pode ser qualquer tipo de sala que a fulana entrou. Então é bom você detalhar, escrever o que você está vendo. Como você saber o que você tem que detalhar e como você detalhar isso? Como você imagina essa cena na sua cabeça? Então pensa, ela está numa sala com parede marrom, tem um lustre enorme pendurado, um sofá velho, empoeirado. Escreve o que você está vendo nessa cena na sua cabeça, para você situar o seu leitor dentro da história. Você vai fazer o seu leitor entender o que está acontecendo, o que você quis dizer com aquilo. Se você não detalhar, só fala a sala, ele não vai fazer ideia do que é. Então, não vai prender muito o seu leitor. Você vai dar tanto espaço para a imaginação dele, para ele criar a história na cabeça dele, que ele não vai conseguir criar nada. É a mesma coisa de eu falar assim para você. Pensa numa coisa. Você vai pensar em qualquer coisa ou não vai pensar em nada. Agora, se eu te falar, pensa numa cor. Aí você pronto, você vai pensar no azul, amarelo, rosa, qualquer cor. Mas para não deixar esse negócio tão vago, pensa numa sala. Sala de quê? É uma sala tecnológica? É uma sala de casa? É uma sala de uma mansão? Que sala, entendeu? Só um exemplo para você entender. E outro detalhamento importante, detalhar o personagem. Quando você detalha a personagem, quando você descreve o que é, quem é essa personagem, o que ele gosta de fazer, o que ele não gosta, quais são as coisas que irritam ele, você tem que humanizar o seu personagem, que quando você faz isso, seu leitor ele vai se identificar com essa personagem. Principalmente quando você usa até do seu próprio público-alvo, seu público leitor, para você descrever o seu personagem. Aí você vai gerar mais conexão com o seu público e aí você vai prender automaticamente esse leitor na sua história. Você vai criar uma cena, por exemplo, você está criando uma cena introspectiva. Você está falando da personagem que está se passando pela cabeça dela e aí a pessoa que está lendo vai falar, meu Deus, eu já pensei assim, eu já passei por isso, eu sou exatamente assim, ela sabe o que está acontecendo na minha cabeça. E aí você começa a mexer com o leitor. Você vai escrever uma cena que vai prender seu leitor ali. Então, pensar nesses tipos de descrição ajuda muito na hora de você escrever uma boa cena que prende seu leitor. Então, pensa nisso quando você estiver escrevendo as suas cenas. Próxima pergunta. Quanto você ganha por mês, em média, vendendo livros? Isso depende muito. Depende de vários fatores. Pode variar de R$100 ou 500 ou até 1.000 ou mais de R$1.000. Mas eu acho que a pergunta que você fez, você quis se referir a quanto você pode ganhar vendendo seus livros. E eu vou te dizer que isso depende de vários fatores. O primeiro deles é o quanto você divulga o seu livro. Tem vários meios de divulgação. Não adianta você escrever e publicar pronto. Agora se venda sozinhos. Cria asas e sai batendo de porta em porta e vende-se. Não é assim. Você precisa divulgar seu livro também. Então, depende do quanto você vai divulgar seu livro. Você pode fazer tráfego pago, estar ali presente nas redes sociais, o tempo todo falando do seu livro. Você pode até mesmo fazer entrega manualmente, você falar para seus amigos, família, para qualquer pessoa na sua cidade, botar nas livrarias da sua cidade. O quanto você se empenha, o quanto você se dedica a vender esse seu livro. Isso vai influenciar. E também, qual é o seu plano de ação para publicar? Tem gente que não planeja a publicação do livro. Tem gente que acha que é só escrever e manda imprimir e pronto, está publicado. E aí você não faz um plano de ação, você não planeja a publicação e nada acontece. E a pessoa ainda me fala que não conseguiu vender nada e aí pergunta o que está errado. E a pessoa não planejou a publicação. Não é só mandar imprimir. Tem inúmeros fatores que você tem que levar em consideração quando você vai publicar seu livro. Tem uma série de ações que você precisa planejar. Você tem que já ter a data para você lançar. E antes disso, você tem que ir planejando todas as etapas da publicação. Você tem que planejar onde você vai lançar, em quais plataformas você vai vender, o quanto você vai divulgar, o quanto você vai ter que investir. Tem gente que não sabe de nada disso. E aí não consegue nem publicar. E aí isso tudo vai interferir no quanto você vai ganhar vendendo seus livros. E também, óbvio, é claro, também depende da qualidade da sua história, né? Também não adianta você escrever qualquer livro. Se você está escrevendo com o objetivo de ganhar dinheiro vendendo livro, então está tudo errado. Qual é o motivo? Por que você está escrevendo o seu livro?
É para deixar um legado? É para ganhar experiência? É para você ajudar alguém com as suas experiências de vida? É para que você está escrevendo um livro? É para compartilhar as suas histórias, a sua imaginação mirabolante? Primeiro você tem que ter um motivo, não é só por dinheiro. Porque se for só por dinheiro não vai dar certo. Você vai escrever qualquer história meia boca e vai querer que venda depois. Então você tem que colocar sentimento na história que você está escrevendo. Não é só escrever. Você tem que escrever sabendo que aquilo pode impactar vidas e inspirar pessoas, ou pelo menos trazer alguma emoção para o seu leitor. Você quer que aquilo mude a vida de alguém, ou que alguém goste do que você está fazendo, do seu trabalho. Então, primeira coisa é isso. Você tem que criar uma história de qualidade, não é qualquer historinha só para você botar seu livro à venda. Então, pensa nisso, que você tem que criar uma história de qualidade, um conteúdo de qualidade para você poder depois comercializar isso. Não vai comercializar qualquer porcaria também não, calma aí. Próxima pergunta. Depois de mandar a gráfica imprimir as tiragens, como você faz para divulgar? Então, já até falei algumas formas já na pergunta anterior. Você pode fazer tráfego pago, anunciar nas suas redes sociais. É muito importante que você, até as próprias editoras, quando você fecha o contrato com uma editora, eu prefiro ser uma escritora independente, já falei vários motivos para isso, mas até quando você fecha com uma editora, você acha que você vai mandar seu livro, vai se virar para lá, a editora vai te perguntar: você tem Instagram, tem Facebook, tem YouTube? Porque eu vou te pedir para você estar lá divulgando seu livro também. E aí você acha que a editora vai fazer tudo para você e não é. E aí você precisa ter essa presença digital para você também vender seu livro. Hoje o mercado é digital, tudo acontece na internet. Então, se você não estiver na internet, se você ficar dependendo só de vender seus livros de forma física, você não vai conseguir vender muito. Como divulgar seu livro? Além desse tráfego pago que você pode fazer, colocar seu livro em livrarias digitais, tem a Amazon, tem o Wattpad, tem o eClub, tem o Clube dos Autores, tem milhares de plataformas para você colocar seu livro digital e ser entregue para diversas livrarias, para vender em diversos lugares. Então, você tem que estar ali divulgando de várias formas. Você pode, inclusive, divulgar manualmente. Você colocar um post lá no grupo da família, fala para toda a família, seus amigos, seus grupos de WhatsApp, bota lá que você escreveu, publicou um livro, agora você está vendendo. Não tenha vergonha também disso, não. As pessoas acham incrível quando vem alguém que escreve livro. Divulga para todo tipo de lugar que você puder e aí vai dar certo. Você pode ter certeza que vai dar certo. Próxima pergunta. Qual lucra mais, livro físico ou virtual? Isso depende muito. Depende do público, do seu público, no caso. Se você está escrevendo para um público que gosta mais de e-book, para um público que gosta mais de livro físico, você tem que conhecer seu público até para isso. Você tem que saber se seu público gosta mais de livro físico ou digital, mas isso depende também. Por exemplo, se você vai colocar seu livro na Amazon, a Amazon tem muito forte o quê? O Kindle. Então, óbvio que livro e-book vai vender muito mais do que livro físico na Amazon. A Amazon também vende físico, você também pode vender seu livro físico na Amazon. Mas o e-book é muito forte na Amazon, o Kindle é muito forte. Então, nessa plataforma especificamente, talvez seu e-book venda mais. Agora, eu vendo muito livro físico, inclusive pelo meu site. No meu site as pessoas compram muito mais livro físico, mas também compram livro digital. Eu faço combos dos meus livros e as pessoas às vezes compram combos do meu livro digital, compram combos de livros físicos. Então, depende do seu público, se seu público prefere digital ou físico, e também depende da plataforma onde você vende. No meu site online, eu vendo muito livro físico. Na Amazon, muito e-book. Então, dependendo da plataforma, isso varia. Não tem como te dizer o que lucra mais, se é e-book ou se é livro físico. Mas é claro, o livro físico, ele tem um custo. Seu livro físico, você tem um custo de impressão, tem um custo de frete, tem de enviar na hora, tem vários custos que você tem que descontar na hora de calcular seu lucro. O e-book, você vende ele por um preço mais baixo, mas você também não tem que pagar nenhum custo. Então, assim, nesse sentido, talvez o e-book seja mais lucrativo, mas depende também da quantidade que você vende, então isso depende muito de vários fatores. Próxima pergunta. Como anunciar um livro de fantasia medieval? Google Ads, Wattpad? Assim como todo livro de ficção, você tem a forma de divulgação é praticamente a mesma. Você tem que fazer o tráfego, pode fazer tráfego no Google Ads, no Facebook Ads,
Você pode colocar na Amazon, na Wiclap, na Wattpad, no Clube dos Autores, em qualquer dessas plataformas digitais, sendo um livro de fantasia medieval ou qualquer outro tipo de ficção. Mas uma coisa que pode mudar na hora de fazer o tráfego pago é na hora que você for colocar o interesse. Quando você está direcionando o interesse do público. Aí você vai colocar o interesse em fantasia medieval, o interesse em era medieval, você vai procurar lá quais interesses tem disponíveis para esse gênero do livro que você está querendo vender. Por exemplo, se você, mesmo que todo tipo de ficção seja uma ficção, você consegue direcionar para públicos diferentes, porque tem gente que gosta de ficção do tipo super-heróis, mas não gosta de ficção do tipo romance, sabe? Tem essa diferença. Então você tem que saber diferenciar isso, não é só colocar interesses, livros, escrita, escritores, livros de ficção. Você tem que definir o subgênero também. Tem os subgêneros da ficção, como eu já disse várias vezes. Tem que saber qual que é o subgênero do seu livro para você conseguir direcionar os interesses do seu público na hora de você criar essas campanhas de tráfego pago para você vender seus livros pela internet. Eu espero que vocês tenham gostado. Dá um like aí no vídeo do YouTube, compartilha, comenta o que você achou e até os próximos vídeos. Até a próxima!